Olá, alunos e alunas. Vamos começar mais uma videoaula. Nesta videoaula, vamos falar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então, aqui a gente tem um gráfico que representa a religiosidade local de Lagoa de Pedras, mais especificamente da turma do 8º ano. Este gráfico foi retirado do SIGEDUC, que é o sistema da educação do Rio Grande do Norte. E aí, a gente percebe que na cor azul é a religião católica e na cor laranja é a religião protestante. Então, a gente vê que tem 92%, 92,3% de católicos aqui na turma do 8º ano. Então, existe uma grande quantidade de católicos, tá certo? E aí, seria interessante a gente perguntar, né? De que maneira a religião cristã chegou aqui? Isso porque a religião cristã ela surgiu aqui nessa região da Palestina, onde eu estou mostrando aqui no mapa. Ela se desenvolveu principalmente na Europa durante a Idade Média. E aí como é que esses conhecimentos, estas crenças, elas chegaram até nós? A gente mora aqui no Rio Grande do Norte aqui, dá para ver um pouco aqui a costa brasileira. Como é que esses saberes, esses conhecimentos, essas crenças chegaram até aqui? Não é? Então, é importante a gente pensar de que maneira a história tem a ver com isso. Será que isso tem alguma coisa a ver com a história? Então, outra coisa, por que existem católicos e protestantes? É uma pergunta a gente fazer também, que a gente pode responder isso através da história. Existem outras práticas religiosas além dessas aqui em Lagoa de Pedras? Será que existem? Existem práticas conhecidas como candomblé, como o pessoal chama também de Xangô, macumba. Existem essas coisas em Lagoa de Pedras ou não? Eu fiz algumas perguntas aos alunos e às alunas, eu não encontrei assim respostas sobre a existência dessas práticas aí no município de Lagoa de Pedras. Então, ficou realmente mais voltado nesse lugar da Igreja Católica e Protestante. E outra coisa que é muito curioso a gente perguntar, por que será que existem mais católicos que protestantes? Então, fica algumas perguntas aí que a gente poderá responder em algum momento. Então, vamos falar justamente da reforma protestante. Então, é a partir da reforma protestante que passa a existir essa diferença, católicos e protestantes, e todos eles, tanto católicos quanto protestantes, eles creem no mesmo Deus. Porém, existem algumas diferenças na forma de cultuar esse Deus, nos rituais. Então, existe alguma diferença na forma de interpretar a Bíblia. Então, existem algumas diferenças entre o protestante e o católico. Então, vamos falar sobre o contexto histórico de surgimento da religião protestante. As transformações políticas, econômicas e sociais na Europa Ocidental e o novo modo de pensar e ver o mundo do homem moderno, que se manifestaram no campo das artes e das ciências, também afetaram a religião. Então, alguns aspectos que foram importantes nesse processo aqui do surgimento da religião protestante, da reforma protestante, foram as rivalidades entre a igreja e os reis. Isso porque a igreja tinha um grande poder na Europa medieval, e quando iniciou-se o processo de centralização do poder dos reis, os reis passaram a ver na Igreja Católica uma concorrente, onde o Papa muitas vezes queria interferir nos assuntos que eram de responsabilidades do rei. Existiram também choques entre a Igreja e a burguesia, porque a Igreja ela condenava o lucro e a usura, e a burguesia vivia justamente da atividade comercial, que se fundamenta na busca pelo lucro. E também a usura, que era o empréstimo a juros, que no caso os banqueiros também faziam parte da burguesia, e eles emprestavam a juros, mas a igreja condenava essas práticas. E existiam as críticas à própria igreja. Então, existiam críticas dentro da própria igreja católica. A própria Igreja Católica começou a se desviar do seu caminho, vamos dizer assim. Algumas práticas, como o abuso de poder,
o abuso econômico também, o luxo. Então, era meio contraditório. Enquanto a igreja dizia que não, que era contra o lucro, né, e a usura, e pregava a simplicidade, os padres, os membros da igreja, eles viviam no luxo, e existiam muitos negócios, né, que envolviam a religião, venda de cargos eclesiásticos, vendas de bens eclesiásticos, bens da igreja, relíquias sagradas, e também alguns padres, alguns membros da igreja, eles não respeitavam as leis da igreja, como, por exemplo, o celibato, que é a proibição de os padres casarem, né, os membros do clero se casarem ou se juntarem com mulheres, e isso muitas vezes não era respeitado pelos membros da igreja, então existia uma própria perca de credibilidade aí dentro da igreja, que estava se desviando do seu caminho, das pregações que a própria igreja fazia. E então, neste contexto, é que surge a reforma protestante. Aqui tem um exemplo aqui da venda de indulgências. Panfleto de Martinho Lutero que denuncia a venda de indulgências pela Igreja Católica, 1525. Então, uma outra prática da Igreja Católica também era a venda de indulgências. Era a venda de indulgências, que elas pagavam, os fiéis pagavam uma determinada quantidade em dinheiro ao clero, aos membros da igreja, e tinham seus pecados perdoados a partir desse pagamento. Então, era uma das principais críticas que se faziam também à igreja nesse momento. E justamente de dentro da Igreja Católica é que sai a pessoa que vai comandar o principal movimento de reforma religiosa, que foi Lutero. Lutero era um membro da Igreja Católica. O movimento protestante iniciou-se na Saxônia, região da atual Alemanha, e foi dirigido pelo monge Martinho Lutero. Então, ele era um monge, ele era um membro da Igreja. E ele já vinha fazendo críticas à Igreja desde bastante tempo. E aí, em 1517, ele, revoltado com a venda de indulgências que estava para acontecer, estavam sendo anunciada, ele afixou lá na porta da igreja as chamadas 95 teses, onde ele fazia diversas críticas à Igreja Católica e ao próprio Papa. Em 1520, o Papa ele emite uma bula papal, onde ele excomunga Martinho Lutero, ou seja, ele expulsa da igreja. E Martinho Lutero, ao receber essa bula papal, ele queimou a bula. Então, esse foi um ato bastante considerável, né, em um período em que a igreja tinha bastante poder, um ato bastante corajoso também, ele correu um risco muito grande, não é? E em 1530, houve a Confissão de Augsburgo, e nessa confissão foi onde ele sintetizou a doutrina protestante, que é a salvação pela fé, a livre leitura e interpretação da Bíblia pelas pessoas, pelos fiéis, sem a necessidade de intercessão do clero, né? Sem necessidade de auxílio do clero. Também a extinção dos sacramentos, ficando apenas 2, batismo e eucaristia. E também a Bíblia não seria mais escrita em latim. Então, foram alguns dos pontos principais da Confissão de Augsburgo que institui a doutrina protestante. E esse movimento teve o apoio da nobreza, que via nele a chance de se livrar do poder da igreja e também de confiscar os bens e as terras da igreja, toda a riqueza da igreja nesse processo. Então, a nobreza estava de olho nessa parte econômica também e na parte do poder. E os camponeses também apoiaram esse movimento protestante, porque via nele justamente um meio de se livrar dos tributos que tinha que pagar a igreja. E uma coisa interessante aqui é justamente por que essas pessoas são chamadas de protestantes. É uma coisa interessante que em 1529, numa reunião, o imperador Carlos V, imperador romano-germânico, nessa reunião, ele queria justamente reforçar
que Lutero, de fato, descumpriu as regras da igreja e, portanto, deveria ser excomungado e expulso, no caso lá do Império, daquela região. E vários nobres, nesse momento, eles protestaram contra essa fala do rei, essa decisão do imperador. E aí foi também um momento de bastante coragem desses nobres, de protestarem contra a medida do rei. Eles poderiam ser bastante punidos por causa disso, mas como não foi só um, então o rei nada pôde fazer. Então, por isso eles ficaram chamados como protestantes, por este ato de protesto que os nobres tiveram em defesa de Martinho Lutero. Aqui a gente tem uma foto, um retrato, no caso de Martinho Lutero. Um outro reformista foi Calvino. As ideias de Lutero se difundiram rapidamente pela Europa e abriram caminho para novos movimentos reformadores. Então, o francês João Calvino, por exemplo, foi perseguido na França por converter-se ao protestantismo, refugiando-se na Suíça. Aos poucos, Calvino se distanciou do luteranismo, criando uma doutrina religiosa baseada na ideia da predestinação absoluta. Então, Calvino, a princípio, ele se converteu ao protestantismo, lá de Lutero, mas depois ele passou a criar suas próprias ideias, com base principalmente na predestinação. Então, a predestinação absoluta, ela dizia que Deus já havia escolhido os salvos e os perdidos, ou seja, desde o início, Deus já havia escolhido quem é que teria a salvação eterna e quem que teria a perdição eterna. Então, diferentemente de Lutero, que disse que a salvação vem pela fé. Então, se alguém tiver fé, vai ser salvo. Já Calvino dizia que não, que Deus já havia escolhido. Então, quem ele escolheu seria salvo. Quem ele não escolheu, não seria salvo. Os bens e riquezas, eles eram vistos como dádivas de Deus, bondade de Deus para com os homens. Então, era uma diferença também em relação à Igreja Católica, que condenava a riqueza. Os calvinistas, eles não condenavam a riqueza, ele entendia que era uma coisa boa, porque era uma bondade de Deus. A gente tinha que agradecer a Deus por ter esses bens que Deus dá. E depois da morte de Calvino, os seus seguidores reinterpretaram a doutrina da predestinação e colocaram que a riqueza e a prosperidade eram vistos como sinais da graça, ou seja, era um sinal de que Deus havia escolhido aquela pessoa para ser salvo. Então, se você tinha riqueza e prosperidade, era um sinal de que você foi escolhido por Deus. Por causa disso, esta doutrina calvinista foi bastante aceita pela burguesia, que era o grupo que vivia do comércio. Então, justamente ele apoiava a riqueza e a prosperidade, então os burgueses, eles se apropriaram bastante desta doutrina calvinista. Uma outra reforma que ocorreu na Europa, neste processo, foi a reforma anglicana. A reforma anglicana ocorreu na Inglaterra em um momento em que o Estado era forte e centralizado e a Igreja Católica era tida como um rival de seus interesses. Como a gente viu lá no início, um dos motivos das reformas protestantes foi justamente essa rivalidade entre o rei, o poder do rei e o poder da igreja. A igreja, na Idade Média, sempre foi tida como uma instituição muito poderosa e que muitas vezes tinha poder até mais do que o rei, ou seja, o Papa, em muitas situações, tinha poder mais do que o rei, que às vezes poderia até destituir o rei do trono. E aí, no processo de centralização do poder, os reis queriam tomar cada vez mais o poder para si e acabar com esse poder da Igreja Católica. Então, foi nesse contexto que o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica. O pretexto para isso foi o casamento, que ele era casado com Catarina de Aragão, e Catarina de Aragão não conseguiu dar um filho homem para ele, que era, na época, era a cultura machista da época, que só poderia ser o sucessor se fosse homem. E aí, como Catarina de Aragão não teve filho homem, então o rei queria se separar e se casar novamente com Ana Bolena. Porém, a igreja não permitia a separação, não permitia o divórcio. Então o rei decidiu romper com a igreja, mas isso tudo foi meio que um pretexto. Na verdade, ele queria tomar o poder para si. Em 1513, assinou o ato de supremacia, onde o rei se tornava o chefe supremo da igreja. Então,
a Igreja Católica perdia o seu poder na Inglaterra. Bom, já falamos de 3 reformas principais, a reforma luterana, a calvinista e a anglicana. Agora vamos falar da contra-reforma, ou seja, que foi uma reforma feita pela própria Igreja Católica dentro da sua instituição. O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo produziram uma cisão definitiva na cristandade ocidental, que se dividiu em cristãos católicos e cristãos protestantes. Então está aí a realidade que a gente tem no nosso município, que se expressou naquele primeiro gráfico, onde a gente tem católicos e protestantes. Foi justamente a partir dessa reforma. E aí, em meio a esse movimento, a Igreja Católica reagiu às críticas dos reformadores e instituiu também a sua reforma. Só que os católicos, eles já reconheciam a necessidade de reformas, como a gente viu lá no início desta videoaula, já existia essa ideia de que o clero estava se desviando dos propósitos da própria igreja. Então, os próprios pensadores da Igreja Católica, os próprios clérigos, eles já discutiam isso, a necessidade de uma reforma. Porém, com a perda de fiéis, a proliferação de igrejas protestantes, pressionou justamente para que a Igreja Católica fizesse essa reforma também. E aí, um dos primeiros pontos, aqui a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, que foi justamente para divulgar a fé católica pelo mundo, que era justamente barrar o crescimento do protestantismo através da expansão da fé católica. Então, isso teve consequências importantes para o Brasil, porque foi justamente neste período que chegaram os padres jesuítas no Brasil. Aqui tem a imagem do frade Antônio Vieira, catequizando os indígenas. Então, é neste momento, 1549, que chegam os primeiros padres jesuítas aqui no Brasil, e eles vão justamente ensinar a fé católica aos indígenas. Então, é uma forma de crescer o catolicismo. Então, é neste contexto histórico que chega o catolicismo aqui na nossa região, nas nossas terras, e é por isso que muitas pessoas elas praticam o catolicismo atualmente. Já em 1545, houve o Concílio de Trento. Esse concílio foi até 1563, então, portanto, foi um período de estudos e de discussões muito longo, né, onde se reafirmou os dogmas da Igreja, como a salvação através da fé, mas também através das boas obras, a presença de Cristo na Eucaristia, a infalibilidade do Papa, também a hierarquia eclesiástica, ou seja, que existiam esses cargos eclesiásticos e que eram importantes, como padres, párocos, papa, cardeais, era importante ter essa hierarquia. E também os ritos católicos, os 7 sacramentos, a adoração aos santos e à Virgem, também a Bíblia continuava sendo em latim e as missas também continuariam sendo em latim. Também houve a condenação da venda de indulgências, que a gente já falou lá no início, e a venda de cargos eclesiásticos. E a reativação do Tribunal do Santo Ofício. Houve também a criação de seminários e catecismos. Seminários para a formação dos membros do clero, ou seja, eles passariam agora a serem ensinados, ou seja, não era qualquer pessoa mais que poderia ser membro do clero, ou seja, porque comprou esse cargo. Não, eles teriam que passar por um aprendizado para poder ser um membro do clero. E também o catecismo, que eram simplificações da doutrina católica para poder ensinar aos jovens. E como eu falei, houve a reativação do Tribunal do Santo Ofício. Isto que foi uma das marcas mais terríveis da Contra-Reforma, que o Tribunal do Santo Ofício, ele foi criado justamente para julgar, condenar e punir as pessoas que eram acusadas de heresias. E essas pessoas, geralmente, elas eram torturadas e elas eram punidas com a morte, e até a morte
queimado na fogueira, existiam diversos instrumentos de tortura. Então, foi um período bastante complicado, né? Uma das marcas negativas, muito negativas deste período, além da violência que houve de um modo geral, tanto em relação à reforma da Igreja Católica, contra a reforma, como em relação aos protestantes também. Foi um período de muita intolerância religiosa e de muita violência por causa da religião. E o Tribunal do Santo Ofício, ele também tinha como missão fazer a lista dos livros proibidos pela Igreja Católica. Então, a Igreja ela proibia alguns livros, não só os livros dos protestantes, mas também livros de cientistas. Então, esses livros eles eram proibidos e compunham uma lista chamada de index. E aí muitos eram queimados, esses livros eles eram queimados e eram proibidos a leitura deles pela Igreja Católica. Então, aqui a gente finaliza essa videoaula sobre a Reforma Protestante e sobre a Contra-Reforma, e através dessa videoaula a gente pode entender, primeiro, por que existem católicos e existem protestantes, que foi justamente porque houve essa cisão, né, neste período aí, essa divisão dentro da igreja, e também de que maneira a religião católica ela chegou até o nosso país, né, até o nosso território, que foi justamente, principalmente, a partir aqui dos padres jesuítas, que vieram nesse contexto da Contra-Reforma. E a gente entende também que protestantes e católicos, eles têm formas diferentes de cultuar, de adorar ao mesmo Deus. Então, neste contexto, para finalizar esta videoaula, e como forma de verificar que vocês assistiram a videoaula, eu proponho que vocês escrevam para mim as diferenças que vocês percebem entre os protestantes e os católicos, ou seja, o que é que os protestantes fazem de diferentes em relação aos católicos nessa questão religiosa? Qual é a diferença entre a religião protestante e a religião católica, o segmento católico do cristianismo, que no caso é uma mesma religião? Então, qual é a diferença entre o segmento católico e o segmento protestante do cristianismo em relação a essas práticas? O que é que eles praticam de diferentes? Então, vocês vão instituir essas diferenças. Qualquer dúvida em relação a esta atividade que eu estou propondo, vocês podem, no caso, perguntar no privado e eu estarei esclarecendo melhor. Então, agradeço pela paciência de vocês e até uma próxima videoaula.